Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor David Melo Júnior e é uma alegria poder estar aqui através desse canal para nós conversarmos um pouco sobre história. Nós vamos hoje falar sobre a história protestante no Brasil e com vistas ao tema dos mártires de Guanabara. Nesse momento em que muitas pessoas estudam sobre a história protestante e a história da Reforma, nós vamos trazer uma abordagem brasileira, isso mesmo, de eventos que aconteceram aqui no Brasil enquanto a Reforma estava ocorrendo lá na Europa. Nos lembramos muito bem que é importante tudo quanto nós falarmos sobre história, nos referirmos ao evento da chegada dos portugueses no Brasil. Eles chegaram dia 22 de abril de 1500, ali em Porto Seguro, e logo depois disso, Pedro Álvares Cabral parte com a sua frota para as Índias e o Brasil experimenta então um espaço de tempo, um hiato, onde não há nenhuma iniciativa de Portugal no que diz respeito em cuidar da terra ou de gerenciar esta terra ou livrá-la de outras incursões. E isso aconteceu de tal forma que nós tivemos quase que 3 décadas que alguns historiadores chamam de décadas perdidas. Na verdade, elas não foram perdidas. O Brasil sempre foi visitado, né? Então, do ano de 1503 aproximadamente, quando colocaram aquele marco lá em Porto Seguro, até o ano de 1531, o Brasil foi visitado por espanhóis, o Brasil foi visitado por piratas, o Brasil foi visitado principalmente por franceses, que tinham como ensejo a fala do rei Henrique I, que dizia: "Não tenho conhecimento de nenhum atestado de Adão." Isso mesmo, ele falava isso criticando o Tratado de Tordesilhas, que foi celebrado entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela. E quando nós falamos sobre a saída dos portugueses, esse espaço de tempo que foi deixado o Brasil, devemos nos lembrar que nessas visitas o Brasil ele foi o recipiente, né? Ele recebeu aqui pessoas como Cosme Fernandes Pessoa, que era um judeu forçado à conversão católica, não sabemos se ele propriamente ou os pais dele, mas o historiador Jaime Cortesão afirma de que Cosme Fernandes Pessoa, o bacharel de Cananéia, um dos fundadores da cidade de São Vicente, ele era um cristão novo, ele tinha sangue hebreu e estava para as bandas do Brasil fugindo da Inquisição que graçava no reino de Castela e já estava alocada no reino de Portugal. Outra pessoa é o João Ramalho, que tudo nos indica que ele era um náufrago ou um degredado mesmo. E chegando na região de São Paulo, de Piratininga, ele faz aliança com o cacique Tibiriçá, ao ponto dele se casar com a filha de Tibiriçá, ter inúmeros filhos, e João Ramalho ter se aculturado à forma do indígena. Quando o europeu chega e encontra João Ramalho, se assusta, porque ele vivia como os indígenas viviam. E até mesmo a característica promíscua dele despertou um espanto nos clérigos que estavam na frota dos colonizadores. Estes homens, tão cedo quando chegaram, também assumiram algumas desavenças que os indígenas tinham entre eles, algumas guerras tribais. Então, tanto João Ramalho como o Cosme Fernandes Pessoa, não eram somente eles que estavam aqui, outros mais estiveram, mas a história nos premia com esses nomes. Eles praticavam a preagem dos índios. O que era isso? Era a invasão das terras indígenas, queimavam aldeias, matavam chefes e representantes e guerreiros e levavam os indígenas para servir de escravos aos seus projetos, aos seus propósitos. E então, se aproxima do ano de 1531, Portugal já está com o interesse de colonizar o Brasil. E acontece algo interessante. Havia a necessidade de escoltar
um bispo português para representar o Reino de Portugal junto à Cúria Romana. Esse projeto era em relação ao bispo Dom Martinho. Ele iria instalar a Inquisição em Portugal. E quando as naus atracam no porto de Málaga, eles identificam ali embarcações francesas e ficam atentos para essas embarcações. Eles suspeitam de que elas estavam vindo do Brasil, e de fato estavam, porque elas estavam carregadíssimas de pau-brasil. Então, essa mensagem ela é enviada para o rei Dom João III, que imediatamente toma conselho com a sua corte e decide começar o processo das capitanias hereditárias. E neste processo é enviado para o Brasil o fidalgo Martim Afonso de Souza, que era amigo íntimo do rei Dom João III. E então Martim Afonso de Souza vem para o Brasil a partir do ano de 1532 com o projeto de estabelecer a capitania de São Vicente. Isso mesmo, ele chega no local onde Cosme Fernandes Pessoa e João Ramalho já haviam deitado as suas raízes predatórias, colonizadoras, e o ambiente estava hostil. Quando a capitania de São Vicente começa, o ambiente estava hostilíssimo. Os indígenas eles estavam brigando entre eles e também estavam guerreando contra os portugueses. Então havia aliança do João Ramalho com o cacique Tibiriçá, que reunia um número gigantesco de guerreiros contra os tupinambás, que eram aliados dos franceses, e assim por diante. Os portugueses atacaram os tupinambás e, como lição, prenderam o chefe Cairuçu, que era chefe dos tupinambás, um homem muito cruel, pai do Aimberê, que também era outro chefe muito cruel. Cairuçu foi escravizado nas terras de Brás Cubas. Brás Cubas é um dos fundadores da cidade de Santos. Cairuçu ficou preso ali em péssimas condições. E o temível aconteceu. Cairuçu veio a falecer em condições deploráveis nas terras deste português que era Brás Cubas. Aimberê, então, tomando as dores, e Cairuçu morto, Aimberê assume a chefia da tribo de Uruçumirim, na Baía de Guanabara. Aimberê volta-se para o chefe Pindobuçu, que era chefe indígena na região de Angra dos Reis, e propõe a ele uma aliança para atacar os portugueses. Esta aliança também foi estendida para um temível chefe tupinambá, que era o Cunhambebe. E do Cunhambebe, a aliança também se estendeu para o Araraig e o Coaquira. Coaquira era chefe em Iperoig, atual Ubatuba, e o Araraig era chefe na região de São Paulo, próximo a São Paulo, na região da Grande São Paulo agora. Araraig era irmão do cacique Tibiriçá. Então esta aliança entre esses 5 chefes, o Aimberê, o Pindobuçu, Cunhambebe, Coaquira e Araraig, formou então a Confederação dos Tamoios. E a Confederação dos Tamoios visava partir para cima dos portugueses e rechaçar as vilas que eles já haviam plantado na costa da capitania de São Vicente. As vilas de Cananéia, onde Cosme Fernandes Pessoa se estabeleceu, Santos, terra de Brás Cubas, Iperoig, atual Ubatuba, São Vicente, que era o foco dos portugueses quando chegaram com Martim Afonso de Souza no ano de 1532, e também São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Todos esses lugares eram constantemente atacados por guerreiros tamoios, e isso deixou a colônia portuguesa da capitania de São Vicente extremamente frágil. E é aí, neste momento, que começa uma história interessantíssima.
Os franceses, no ano de 1554, na pessoa do almirante Nicolas Durand de Villegagnon, na companhia do padre André Tevet, teve contato com o chefe Cunhambebe, trocou com o chefe Cunhambebe um canhão. Cunhambebe ambicionava obter uma arma para derribar as paliçadas, as muralhas que os portugueses construíam. E então Villegagnon volta para a França com uma ambição. É possível estabelecermos uma colônia francesa na terra do Brasil. É possível sim que nós tenhamos a França Antártica. E Nicolas Durand de Villegagnon tinha a ambição de ser o vice-rei da França aqui no Brasil. E assim começa a saga dos franceses tentando montar o quiosque deles em Guanabara, que foi uma aventura e uma grande frustração. Não saia daí porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, ok? Até lá!